Bom dia. Bom dia. Bom dia, Silvia. Hoje nós estamos no estúdio diferente, né? Choveu muito. Nosso estúdio natural estava bem molhadinho e bem frio lá fora. E aí eu fiquei aqui dentro do consultório. Mas que bom estar aqui com vocês. Bom dia, Elielson. Bom dia, Mécio. Aí a gente deu uma atrasadinha, né? Ainda tentei arrumar lá, mas tava frio lá. E aí eu fiquei aqui. E joia, teve uma chuva bem gostosa aqui essa noite. E hoje nós começamos aí com a lua cheia. Vocês olharam para o céu ontem? Viram tanto que a lua já estava linda? Linda, linda, linda. Então nós vamos continuar a nossa leitura, né, de como usar as leis da mente, do Joseph Murphy. Cada dia mais encantada com esse aparelho psíquico que Deus nos deu, que a gente tem nesse corpo, meu Deus. Que coisa linda, tremenda. A lua tá linda, né, Silvia? Tá mesmo. Então, nós continuamos aqui e ele conta a história de um homem e o título que ele deu é A Ideia que Ele Fazia de Sua Filha. E aí ele fala que tinha uma filha de um médico que estava hospitalizada e seriamente doente. Estava sendo atendida pelos melhores médicos, mas não reagia da maneira como eles esperavam. E aí o autor do livro aconselhou o pai, dizendo-lhe que procurasse tranquilizar o seu espírito durante o dia e que imaginasse uma luz de amor nos olhos da filha quando ele falasse com ela. Ele a imaginava abraçando com muito afeto e carinho e sempre lhe dizendo: papai, eu estou bem. Já estou boa. Tá entendendo? O pai abraçava a filha doente, imaginava ela bem, imaginava ela falando para ele: papai, eu estou boa. Papai, eu estou bem. Leve-me para casa. Ele ficava sempre pensando naquilo quando o colega que a tratava telefonava-lhe para dizer que houvera. Ele estava sempre pensando naquilo. Aí o amigo dele telefonara e disse-lhe que houve uma súbita e notável mudança em seu estado, que a temperatura baixara, que ela já se encontrava em estado completamente normal e poderia até mesmo voltar logo para casa. O pai viu transformar-se em realidade aquilo com que tanto sonhara. Ele usara sua imaginação de forma construtiva e então o resultado fora a reação natural da vida. Nós vemos na Bíblia muitas histórias de milagres. Bom dia, Kátia querida. E é sempre assim. A pessoa acreditando naquilo que ela está pedindo. Isso é tão rico, gente, tão rico. Vou compartilhar com vocês. Eu tenho algumas experiências assim antigas, né, de muito tempo de vida, porque eu fui criada acreditando no poder de Deus, no poder da oração, no poder da fé. Já tive várias experiências de pessoas orarem por mim e eu receber cura, e eu orar por pessoas e as pessoas receberem curas por causa da fé. Então, naquilo que você crê, né? E aí eu sempre tinha uma questão. Bom dia, Andiara. E eu tinha uma questão assim, é para orar para cura aqui? Em algumas situações isso... Tem situações que você não tem dúvida, tá? Você ora, você
Você profetiza, você abençoa, você visualiza, você mentaliza, você focaliza aquela situação e você faz ela se manifestar. E por que que tinha algumas? E eu sempre ficava pensando, deve ser uma situação que eu tô achando mais difícil, é falta de fé. Com o tempo vai apurando, né? E aí em algumas situações eu pergunto, se a pessoa pode falar, eu pergunto, você quer ser curado? Às vezes a pessoa tá assim, em coma, alguma coisa. Essa conversa, e eu já vi pessoas dando sinais, sabe? Você quer ser curado, você tá pronto para partir, porque às vezes nós queremos, mas já é o momento da pessoa. Ela não quer, tá entendendo? Ela tá pronta para ir. E às vezes, por causa do nosso ego, da nossa vontade pessoal, a gente nem para e a gente só quer. A gente só quer as pessoas que nós amamos com a gente. E buscar esse discernimento antes da oração. Principalmente, isso acontece em duas situações. Pessoas que nós amamos muito e que vai fazer uma falta tremenda, que você vai ter uma situação que você não consegue nem imaginar, perdendo a pessoa. Outra coisa, quando nós começamos a transitar nesse ambiente da fé e dos milagres, você fica empolgado. É natural quando a gente ainda é jovem, não jovem só de idade, mas jovem na experiência do milagre. Sabe aquela coisa de querer colecionar milagre? E aí tudo que você toca, que você ora, que você fala, você quer que tenha um resultado positivo aos olhos. Às vezes até pelo ego mesmo. Então, é só uma dica assim, de uma experiência pessoal. Ora, pede discernimento. Qual oração que é para fazer? Pergunta para a pessoa o que ela quer e conta para ela que ela pode querer a cura. Porque tem aquilo, às vezes a pessoa pensa que não quer a cura porque ela acha que é impossível. Ela pensa que não quer a cura porque ela pensa assim, se eu for curada eu vou ficar aqui, mas vou ficar com deficiência. E aí fala para a pessoa, se você quiser, você pode pedir com fé e eu vou pedir junto com você para você ser curado completamente. Então, assim, é muito, muito, muito fino isso, muito pessoal. Vocês entenderam? Ressoou para vocês o que eu estou falando? E é isso. E quando a gente não sabe mesmo, que a gente fica muito confuso, uma oração que não tem falha é querido Deus, né? Aí tem gente que vai falar querido universo, a forma de falar, eu não sei, é sua. Mas eu falo assim, querido Deus, amado Deus, poderoso Deus, é assim que vocês vão me ver sempre orando. E eu falo, seja feita a tua vontade, porque tua vontade é perfeita, é agradável, é boa, é soberana, faz a tua vontade. Aí você fala, essa oração é facinho, né? Ela é maravilhosa. Todas as orações são fáceis, se nós crermos. Sabe qual é o nível de dificuldade dessa oração? Senhor, faça a tua vontade e não a minha, não a de ninguém. A gente não tá falando que não é para fazer a vontade da gente. A gente tá falando assim, se a minha vontade não for igual à tua, eu prefiro a tua, Deus. É isso. O ponto de dificuldade dessa oração é que aí aconteça o que acontecer, dai graças. E aceite que, embora diferente do que você podia imaginar, aquela é a vontade, foi a vontade de Deus. E foi a vontade mais íntima daquela pessoa. Às vezes aceitar que a vontade dos outros é diferente da nossa é muito difícil. Às vezes a gente fica com raiva porque alguém morre, porque alguém adoece, porque alguém faz alguma coisa, suicida, alguém mata alguém, então dá uma raiva. Porque a gente não consegue aceitar as vontades diferentes das nossas. É um negócio fino isso. Então ele começa assim com essa história. E aí ele segue. Nós todos estamos sempre imaginando
Todo mundo possui a faculdade da imaginação. É uma faculdade primal que está dentro de nós. Devemos imaginar sempre aquilo que é agradável e bom. Se nossa mãe estiver no hospital, vamos imaginar que ela está em casa fazendo sempre tudo aquilo a que se acostumava a fazer desde muito quando gozava de saúde. Devemos imaginar as pessoas contando sua cura milagrosa. Imagine a própria pessoa contando que está curada, contando que está saudável e fazendo tudo que ela costumava fazer e feliz. Devemos fazer com que tudo se torne como se fosse real e vivo e devemos nos alegrar com essa realidade. Acabaremos descobrindo que ela confirmará a nossa convicção a seu respeito. Se você não consegue sentir isso, não se culpe, não se acabe, não fique nervoso. Peça pela vontade de Deus e aceite. Mas não fique imaginando também a morte, a doença. Entendeu? Se você não dá conta de imaginar a pessoa curada, a pessoa fazendo tudo que ela gosta, a pessoa te contando que tá bem e não consegue se alegrar com isso, entrega, pede para Deus fazer a vontade dele e vai fazer o exercício de descansar. O uso errado da imaginação. São inúmeros os que adoram os romances policiais, cheios de mortes, que se deliciam com filmes de terror, que apreciam a violência. Gente, eu estava pensando isso hoje de manhã, não tinha lido não. Estava pensando isso. Apreciam a violência, o vício, a depravação dos assassinos, os violentadores de mulheres, isso sem falar na pornografia. O resultado de tudo isso são frequentes pesadelos e o resultado é o subconsciente ficar impressionado com cenas contrárias à vida, com cenas ruins e fortes, com cenas que geram pensamentos de violência, pensamentos de medo. Isso aqui é muito, 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 muito importante. Com que você impressiona seu subconsciente? Quando presenciamos pessoas supostamente delicadas e gentis, deliciando-se com essa espécie mórbida de exibições sórdidas, a única explicação que podemos encontrar é que tudo aquilo que lhes proporciona uma válvula de descarga para a hostilidade, para a raiva contida que possuem seus íntimos. Porque tem pessoas assim doces, pessoas maravilhosas, né? Líderes religiosos que saboreiam notícias ruins, filmes com cenas contrárias à vida. Aquele é um momento de uma válvula de escape. A pessoa extravasar aquilo que tem ruim, né, dentro dela. Todas essas violências que lhes enchem a mente só servem para lhes causar toda sorte de distúrbios físicos e conflitos. São emoções altamente destruidoras. Nós já aprendemos não ficar brigando com as emoções. Luciano, mas não é para acolher as emoções? Então, a pessoa vai lá, assiste um filme desse, descarrega. Acolher e amar não significa colocar para dentro e ficar praticando. Acolher e amar significa não negar, não excluir, não fingir que não sente, que não tem a vontade, a necessidade, mas levar essa necessidade para a luz, pegar a nossa sombra. Lembra? A gente precisa integrar luz e sombra. Aí tem gente que confunde e pensa, integrar é pegar a sombra e viver ela para valer. Integrar é ver a sombra, sentir a sombra, não negar a sombra, trazê-la para a luz com amor, sem se julgar, sem se penitenciar, sem se criticar e enchê-la de amor, transformar, agradecer. Eu gosto muito do Ho'oponopono nessa hora. Olhar para sua sombra e falar assim: eu te vejo,
eu te aceito, eu te amo, eu perdoo e eu te agradeço. Muito obrigada por ter existido, por tudo que você fez na minha vida, pelas consciências que você trouxe. E obrigada, não preciso mais de você agora. Eu fico com amor quando é o medo, quando é a raiva, o ódio, o ciúme, a inveja. Agora eu fico com o amor. É sempre a gente vai... Deixa eu baixar a música. Sempre a gente vai trocar pelo amor, por algo bom. E os pensamentos vão trocando. Quando você vê, gente, é um negócio... eu queria dar conta de explicar isso bem explicadinho. Quando a gente vê, a gente tá com a mente transformada, a gente tá pensando diferente. Sabe? Você sabe quando sua mente está transformada? Quando você olha para algo que você julgava e você não critica mais, seu coração não julga mais, você escuta com atenção, mesmo coisas que você sabe que você não concordava, algumas coisas que você nem vai querer viver por aquilo, mas você escuta com atenção, você aprende o que dá para aprender. E no seu coração, na sua mente, enquanto você ouve, você abençoa aquela pessoa que está falando. Ai, gente, não tem preço um negócio desse, não. Essa mudança, ela traz muita paz, muita libertação. E tá falando para vocês uma pessoa, a Luciane, que eu não sei se já existiu alguém mais julgadora do que eu. Ainda tem resquícios, eu sinto quando eles vêm. Mas está diminuindo muito. Está diminuindo o julgamento com as pessoas e comigo mesma. Eu ainda sei qual a área que eu me julgo ainda, que é uma área que eu tenho mais medo. Mas eu tô trocando medo pelo amor nessa área. Um dia eu conto pra vocês. Vai ficar num livro isso escrito. Então, gente, nós estamos sempre imaginando. Escolha o que você vai imaginar. Acredite nisso. Você pode escolher. As pessoas pensam por aí que elas não têm poder de escolha sobre o que elas imaginam. Mas tem sim. Você pode escolher. E aí, o uso errado da imaginação é esse, né? De ficar escolhendo coisas violentas. Olha, se em lugar disso escolhermos coisas agradáveis que nos deliciem, não haverá em nossa mente lugar para as coisas sórdidas, mórbidas e depravadas. A razão para o fracasso do locutor, daquele que fala. Aí ele conta aqui que um moço que se formara pouco tempo antes pela escola sacerdotal teve uma experiência que chamou de pavor do palco. Ele fora convidado para substituir um outro ministro no serviço dominical, aí numa igreja pela manhã. E ele contou para o autor do livro que ele visualizou um quadro mental de fracasso completo e grande humilhação. Gaguejava, não conseguia falar, começou a suar frio e esqueceu o que tinha de dizer. Tudo aquilo era coisa que ele mesmo tinha criado, já que os fiéis se mostravam amistosos e nada tinha de hostis com ele. Então ele inverteu o procedimento dele, começou a olhar para as pessoas e perceber que o espírito dentro dele estava se comunicando com os espíritos dentro das pessoas. Ele colocou a se imaginar então em um círculo luminoso em torno dele, onde todos estavam nesse círculo. E aí ele começou o sermão. E ele começou falando: Deus pensa, fala e age por meu intermédio, e eu irradio amor e boa vontade para todos. Ele imaginou que todos sorriam e chegou até mesmo na sua imaginação a ouvir o que as pessoas diziam. Foi um sermão magnífico. Imaginava toda a diretoria da paróquia apresentando-lhe os parabéns. Na semana seguinte ele fez a mesma coisa. E aí no domingo ele foi calorosamente recebido e pronunciou um esplêndido sermão. Usou a imaginação com grande sabedoria. Olha, isso aqui para quem tem medo de falar em público. Eu dou palestras, né? Já dei palestras para grandes públicos, mais de quase 2.000 pessoas. E
E realmente essa é uma tática, dá um friozinho na barriga antes, mas eu sempre acredito que vai ser bom e eu olho para o olho das pessoas e imagino elas entendendo. Isso é que eu faço há muitos anos, porque eu tive a bênção nessa área e eu tive a sorte de ter sido estimulada na infância. Eu ajudava papai na igreja, no programa de rádio, né? Meu pai é pastor presbiteriano. E ele elogiava, as pessoas elogiavam um adolescente falando em público, uma criança, e eu cresci acreditando que era boa nisso, fica boa, né? Então, se você não cresceu acreditando, de repente alguém te criticou na infância, teve uma situação que me causou um pouco de medo, depois as pessoas me ajudaram a trabalhar isso. Uma vez eu fui apresentar uma música e não dei conta, mas eu era pequena e as pessoas riram, mas elas não estavam rindo de mim, aquela coisa engraçadinha da criança lá na frente, mas aquilo me desesperou. Então, se você tem memórias que te causam medo, vergonha, comece a pensar o contrário e a se imaginar fazendo aquilo novamente e não sentindo medo e sendo bem-sucedido. Estou fazendo isso com as coisas que eu tenho medo. E aqui, falando com vocês, eu estou tendo algumas ideias para alguns medos meus, certo? Pensar diferente sobre aquilo, pensar dando certo, pensar funcionando, pensar num resultado bom com aquilo no qual antes você só conseguia pensar em resultados ruins. Então, o fracasso da gente, quando a gente fala, quando fala em público, quando a gente começa um trabalho, é o que a gente acredita antes, tá joia? E aí ele vai... Como tá bem no finalzinho, a gente ainda tem aí 9 minutos, vou dar para terminar esse capítulo lindo. Uma antiga lenda mística. As pessoas que escreveram a Bíblia antigamente usaram muitas fábulas, parábolas, alegorias, ficções, a fim de retratar as grandes verdades psicológicas e espirituais. Aí ele vai contando que ele leu uma história há muitos anos e vai procurar condensá-la para a gente aqui no nosso linguajar de hoje. A lenda dizia que os deuses haviam organizado um conclave secreto no céu, onde ficara resolvido que a sabedoria oculta dos anos seria transmitida aos homens para que eles pudessem saber, pela primeira vez, que o Deus Criador de todas as coisas, todo-poderoso e que tudo sabia, estava dentro de cada um, representando a sua realidade. Um dos deuses mais novos pleiteou junto aos mais velhos, a fim de ser ele o escolhido para levar a maravilhosa mensagem para a humanidade. Afirmava que não se importaria com todas as dificuldades e tribulações que viesse a encontrar, e tinha certeza de que venceria todas elas. Todos os outros deuses votaram a favor. E ele ficou encarregado de levar para a humanidade a preciosa joia da verdade. Ficou verdadeiramente empolgado diante daquela oportunidade. Mas quando chegou no planeta Terra, tropeçou e a joia da verdade fragmentou-se em um sem número de pedacinhos, verdadeiras partículas que se espalharam sobre a Terra. Aquilo causou uma grande confusão no planeta, porque dali em diante, todo aquele que encontrava uma das partículas da joia julgava-se logo o único dono da verdade. O que contei acima, o autor falando, representa mais ou menos a essência da lenda. Atualmente, no mundo inteiro, temos inúmeros credos, dogmas, cerimônias, rituais, seitas que se proclamam os donos da verdade. A verdade, porém, é que ninguém tem o seu monopólio. Deus é a verdade, a mesma ontem, hoje e para todo sempre. Ninguém pode colocar um rótulo na verdade. Os antigos diziam: quando lhe damos um nome, não podemos encontrá-la. Quando a encontramos, não podemos dar-lhe o nome. Eu estou emocionada lendo isso aqui, porque isso vem direto para mim.
A raiz da palavra religião é obrigar. A nossa verdadeira religião é aquilo que nos obriga. A nossa religião é também a nossa ideia dominante a respeito de Deus. Milhões em todo o mundo são governados pelo medo, enquanto outros são governados por meras superstições. A nossa ideia ou convicção dominante controla todos os pensamentos, ideias e convicções menores. A verdadeira religião é a nossa obrigação para com Deus. E sabe o que Jesus fala na Bíblia para os discípulos? A verdadeira religião é ajudar os órfãos e as viúvas. Ele está falando, a verdadeira religião é amar uns aos outros, é ajudar aqueles que têm necessidade. Essa é a obrigação que vocês têm para comigo, para com Deus. Olha que coisa linda. Devemos entronizar um Deus de amor em nossa mente. Deixar que o seu amor governe todos os nossos pensamentos, sentimentos e ações. Devemos permitir que Deus seja o nosso guia, o nosso conselheiro e aquele que resolve todos os nossos problemas, sejam eles quais forem. Devemos pensar, falar e agir, partindo tudo do centro divino que está em nós. E então descobriremos que Ele, Deus, se chama o maravilhoso, o magnífico, o grande Espírito, o todo-poderoso. Ele se chama amor. Se tivermos Deus como nosso chefe, nosso guia, logo chegaremos à conclusão de que todos os caminhos são agradáveis e pacíficos. Porque se Deus é o seu centro, qualquer caminho que você fizer vai ser bom. Isso pode causar alguma confusão, né? A Bíblia diz que o único caminho é Cristo. Sim, porque Cristo está em todos os micros caminhos, sabe? Os caminhozinhos que as pessoas encontram, os pedacinhos da verdade. Tem um pastor muito amado, João Mota, que falava de fragmentos da verdade. As pessoas, os fragmentos da verdade estão em todos os lugares. E é isso, as pessoas vão achando os fragmentos da verdade, gente. E vão se reorganizando, e vão fazendo rituais, e vão criando formas de sentir Deus, de ver Deus, com os mais diversos nomes. Não tem problema. Eu tô falando isso pra mim, Luciane. Não precisa ficar brava com isso. Não precisa ficar com medo. Não precisa ter medo de errar o nome. Gente, é impossível ofender a Deus. Sabe o que ofende a Deus? A falta de amor. Fazer mal uns aos outros. Desejar o mal. Nos juntar ao submundo para odiar, para desejar, para fazer rituais e trabalhos, para tirar algo de alguém. Mas, gente, toda oração, toda reza, toda intenção, todo trabalho para fazer o bem, para expandir a consciência, para o amor, expandir a consciência para se conhecer no amor, na paz, na benevolência, sabe, no fruto do Espírito. Não fica com medo, não. Vai te levar a Deus. Eu tô vendo isso com os meus olhos, com o meu corpo. Eu tenho conhecido pessoas de todos os credos, de todas as religiões, de seitas. Olha, eu tenho me aproximado de situações que eu não aproximaria nunca, antigamente. E tenho visto Deus em pessoas lindas, nas mais lindas intenções. E todos vão reconhecer em algum dia, em algum momento, que só existe um Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. E todas as pessoas vão ter, de um jeito ou de outro, tem a oportunidade
de descobrir que o acesso a Deus e ao amor é simples. A natureza nos ensina muito, por isso eu gosto muito das matas, eu gosto das medicinas, das matas, das medicinas da floresta, que são chamadas medicinas naturais. Vocês me conhecem, sabem que eu gosto, eu conto. Eu gosto muito da água, do fogo, do vento, das montanhas. Eu acho lindo o barulho dos trovões. Ontem fazia uns trovões lindos. E eu sinto tanto o poder de Deus, a presença dele. Eu vou colocar aqui. Depois vocês me contam se vocês preferem de sexta para sábado ou de sábado para domingo. Mas eu acho que eu prefiro de sábado para domingo, porque no sábado eu ainda atendo de manhã. Nós vamos fazer lá na Cachoeira do Cristo a Roda do Fogo, tá joia? E aí nós vamos lá para cantar, para orar, para meditar, para descansar, para ficar em contato com a natureza. Lá é lindo, a gente vê toda a cidade, para agradecer, né? Para viver um momento bem gostoso. E vocês estão convidados, eu vou colocar aí na internet, tá? Lá a gente paga uma taxinha para o dono do local, que ele cobra uma taxa para a gente acampar, para a gente usar o local. Se for no sábado, a gente pode ir mais cedo, curtir o dia. Ô, Kátia, vem do Rio de Janeiro pra cá, querida. Você vai estar com a gente, tá? De coração. Então, a gente paga uma taxa lá, acho que R$20, e ele faz para fazer a fogueira também pra gente, e vai ser bem gostoso. Gente, amo vocês. Hoje eu visualizo um grupo muito grande de pessoas desejando acordar bem cedo, começar o dia cedo. Eu começo a visualizar hoje o despertar consciente, lotado de pessoas, mais e mais pessoas entrando nessa egrégora, descobrindo essas coisas maravilhosas que nós temos descoberto juntos. Tá? Foi lendo isso que eu comecei a imaginar isso hoje. Porque eu sempre pensei, não tem problema, se tiver uma pessoa, se não tiver ninguém, eu faço, é a minha meditação. É verdade, eu vou fazer mesmo. Porém, eu estou imaginando centenas e centenas de pessoas participando dessa egrégora conosco. Visualizo hoje e visualizo as pessoas falando quão bom vai ser e está sendo para a vida delas. Então, a nossa meditação hoje é essa. Fala comigo. A Kátia conhece, ela esteve aqui em Palmas, foi lá na cachoeira, ela tá falando que o lugar é maravilhoso. Então fala comigo. Minha imaginação é linda. Repete aí, é você que tá falando. Minha imaginação é linda, minha imaginação é cheia de amor. Eu imagino coisas grandes, coisas poderosas, coisas sábias. Eu imagino a manifestação do amor de Deus no mundo, no planeta Terra, através de mim, das pessoas que eu convivo. Eu imagino a minha imaginação sendo banhada de amor. Eu me imagino não julgando mais as pessoas e não me julgando. Eu me imagino abençoando e operando milagres. Eu imagino os meus sonhos e desejos se realizando. Assim é. Assim é? Grande beijo, tarefa de casa. Hoje, durante todo o dia, pense nas coisas que você mais quer. E pense lindo, pense positivo, pense o resultado dando lá na frente. Depois a gente vai fazer trocas, tá bom? Pois nós vamos fazer trocas de experiências. De repente, pra gente colocar tudo no mesmo livro. Esse ano eu quero fazer o livro Despertar Consciente. E nós vamos escrever lá, vocês vão me mandar também. E a gente vai escrever nossos relatos. Grande beijo. Até amanhã às 5 da manhã, com a permissão de Deus. Tchau, gente. Tchau. Coração para vocês também.